Nós somos refém de tudo aquilo que a gente não sabe. E a gente é livre com tudo aquilo que a gente sabe. Então, se você chega num médico e ele fala assim, André, você está com problema no estômago, você tem que tomar esse remédio. Você só obedece. Você não conhece medicina? A gente fica preso naquilo que a gente não conhece. Mas quando a gente conhece, a gente se liberta. Então, à medida que eu ia conhecendo, eu falava, nossa, isso aqui me ajudou nisso. Nossa, isso aqui me libertou nessa área. Nossa, isso aqui vai me libertar profissionalmente. Eu posso crescer, eu posso dar qualidade de vida para meus filhos, eu posso ter um casamento melhor. E aquilo ia me enchendo e eu falava, eu preciso levar isso para as pessoas. Mas como? De uma forma simples, de uma forma que alcance você que está aí. Então eu vou pegar a neurociências e eu vou te explicar da anatomia do cérebro, eu vou falar o que é que isso muda no seu casamento de uma forma muito simples. Sabe, eu estava conversando com a doutora, ela estava no dia 20 de janeiro com quantos seguidores? 20 mil. Dia 20 de janeiro deste ano, ela estava com 20 mil seguidores. Hoje, nós estamos agora aqui, especificamente gravando essa entrevista no mês de junho e ela está com 1 milhão de seguidores. Como está sendo esse momento? Fala um pouco sobre essa fase que você tem vivido. Querido, Deus é maravilhoso, né? Eu preciso voltar um pouco na minha história para falar dessa fase atual, né? Eu sou filha de uma família de 7 filhos, eu sou a última, eu sou a caçula. E eu sempre tive essa vontade, desde muito pequena, de falar. Eu tinha a sensação que eu tinha nascido com uma verdade, que eu precisava falar essa verdade para as pessoas, desde muito pequena. E meu pai ria muito disso, meus irmãos riam muito disso, porque eu, a mais jovem, a mais nova, e aí nascemos num contexto de muita dificuldade financeira. Eu tinha muita ânsia de estudar. Para que eu pudesse estudar, meu pai não tinha dinheiro para comprar cadernos e livros, então eu catava sucata e vendia sucata para poder comprar os meus livros e os meus cadernos, porque eu tinha uma ânsia de aprender. As respostas não vinham prontas para mim. E desde aí eu sentia muita presença de Deus e eu sentia muita vontade. Eu falo, André, que a minha missão de vida, eu estudei muito, eu tenho um currículo extenso, mas não é isso que me diferencia. Eu sempre quis e sempre falei para Deus, me ajuda a transformar coisas complexas em coisas simples e que isso possa libertar as pessoas. Jesus nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual verdade? Todas. Nós somos refém de tudo aquilo que a gente não sabe. E a gente é livre com tudo aquilo que a gente sabe. Então, se você chega num médico e ele fala assim, André, você está com problema no estômago, tem que tomar esse remédio. Você só obedece. Você não conhece medicina? A gente fica preso naquilo que a gente não conhece. Mas quando a gente conhece, a gente se liberta. Então, à medida que eu ia conhecendo, eu falava, nossa, isso aqui me ajudou nisso. Nossa, isso aqui me libertou nessa área. Nossa, isso aqui vai me libertar profissionalmente. Eu posso crescer, eu posso dar qualidade de vida para meus filhos, eu posso ter um casamento melhor. E aquilo ia me enchendo e eu falava, eu preciso levar isso para as pessoas. Mas como? De uma forma simples, de uma forma que alcance você que está aí. Então eu vou pegar a neurociências e eu vou te explicar da anatomia do cérebro, eu vou falar o que é que isso muda no seu casamento, mas de uma forma muito simples. De uma forma que você pode chegar lá com a sua esposa à noite e conseguir colocar esse conteúdo na prática. Então eu falo que essa é a minha missão de vida, é absorver conteúdo e distribuir conteúdo. Eu sou o cano. A água entra e a água sai e alcança milhões e milhões. E a fonte não sou eu sou o cano. Então o meu objetivo é estar limpa para distribuir bem. Esse é só o meu papel. Por isso que eu oro todos os dias e acredito que essa missão se estende a você. Nós somos o cano, nós somos o intermédio. O nosso papel é só manter o cano limpo. Nós não podemos deixar que nada atrapalhe essa água de fluir. Acho que é por aí. E assim, como que tá nessa história? André, as pessoas me perguntam e parece simplicidade demais da minha parte, né? Como as pessoas me perguntavam ali agora na sala de espera. Você estava junto e você percebeu o meu constrangimento. Doutora, você já tem isso? Doutora, você já fez isso? Doutora, você... Não, ainda não fiz muita coisa. Eu ainda estou tentando recalcular a rota. A minha vontade é só não errar naquilo que Deus me chamou. O que vai acontecer, de que forma nós vamos estender, até onde nós vamos chegar, isso vai acontecer, porque a obra é dele. O meu papel atual tem sido entender e não atrapalhar. Eu não quero atrapalhar, eu quero ser instrumento, eu não quero ser entrave para a obra de Deus.
Então, assim, estou me organizando, estamos com a assessoria agora, estamos com a empresa agora, estamos com as coisas andando. Foi tudo muito rápido. Tem gente que se decepciona porque espera encontrar uma popstar, alguém cheia de estrutura. E não, ainda não é isso. E espero que não seja. Espero que Deus me permita manter essa minha essência, porque eu acho que é isso que faz a diferença. E é sobre isso. Então esse é o momento atual. É lindo de se ver, doutora, quando você fala com o coração, você coloca o coração nessa fala. E eu acho que esse é o modelo que nós, como cristãos, a gente precisa seguir, que é justamente o modelo que entende. Eu preciso, agora, o crescimento ele exige, beleza, então vou ter uma assessoria, vou ter uma produção, isso, mas sem esquecer o principal, que é o propósito, que é justamente quando você traz essa questão de eu sou um cano, a água apenas passa por mim, e no dia que o cano ele se tornar sujo ao ponto de entupir, o que acontece? Ele é cerrado e outro é colocado no lugar. Qual a importância, doutora, de termos essa visão, acima de tudo, como cristãos, acerca de que não é sobre nós, acerca de que não é sobre aquilo que nós fazemos ou falamos ou como falamos? É sempre por Ele, para Ele e sobre Ele. De novo, né? E o Espírito Santo nos inspira, eu nem tinha pensado nisso, mas a metáfora do cano eu acho que ela é perfeita, né? A fonte é outra e o alcance também é outro. Nós precisamos entender isso, especialmente quando a gente se presta a esse papel de estar à frente de uma multidão de pessoas que, querendo ou não, se sentem influenciadas por nós. Sim. Há uma grande responsabilidade nisso e eu preciso entender que a obra não para em mim. No momento em que eu achar que a obra para em mim e que é a meu respeito, aí eu tenho um problema. Eu contava para os meus filhos, quando eles eram pequenos, inventava essa história, né? Que Jesus estava entrando em Jerusalém no sábado de Aleluia, quando todo mundo começa a sacudir os ramos e gritar Aleluia, ele é o Messias. Essa passagem é bem, né? Sim. Jesus no burrinho, entrando em Jerusalém, sendo saudado. E aí eu brincava com os meus filhos que quando os ramos começaram a balançar e as pessoas gritavam, é o Messias, Hosana. Eu falava para meus filhos, o burrinho levantou a cabeça e começou a rir. E aí Jesus bateu na cabecinha dele e falou, calma, burrinho, é comigo, não é com você. Nós somos o burrinho que carregamos Jesus no lombo. Não é sobre nós, é sobre Ele. O meu papel é ser um bom burrinho. Eu até me alegro com o que ele vai, com que as pessoas o reconheçam, mas não é sobre mim. No momento em que eu achar que é sobre mim, a unção vai ser retirada e outro burrinho vai ser colocado no meu lugar. E eu peço a Deus todos os dias que seja assim. Eu acho que é sobre isso. Hoje eu estava numa padaria, uma senhora veio, eu gosto mais de você, eu sou sua fã, e a gente atrasado para vir para cá. Eu falei, que bom, como é que é o nome da senhora? E meu esposo, vamos logo, eu tô atrasado. Eu falei, qual que é o nome da senhora? Fulano. Eu quero tirar uma foto, mas eu tá lá no fundo. Eu falei, não tem problema, eu vou atravessar a padaria, eu vou lá no fundo, eu vou com a senhora. Meu marido tá atrasado, eu falei, meu anjo, ela neste momento é a parte mais importante. Então é sobre isso, sabe, André? A gente, é muito natural e é muito humano que nós, burrinhos, ouçamos os gritos e comecemos a nos confundir. É muito natural, é muito humano. E Jesus delicadamente vai bater na nossa cabeça e vai falar, calma, não emociona. Não é com você, não é sobre você. Você está recebendo o prestígio de me carregar. Apenas isso. E o fato é que depois que Jesus desceu do burrinho, nunca mais ouviu falar dele na história. Enquanto Jesus estava em cima, o burrinho, as pessoas jogavam pétalas nas patas daquele burro, e ele olhava e falava, uau, só que quando Jesus ele desceu, ninguém mais ouviu falar. É sobre isso. É sobre entender que enquanto Jesus está conosco, é sobre Ele. E a missão, ela é muito maior, André. Ela é muito maior. As pessoas não são apaixonadas por mim porque eu sou um réis mortal. Eu sei, eu tenho certeza plena disso. Eu tenho limitações. Se essas pessoas conviverem comigo 48 horas, elas vão desanimar. Elas são apaixonadas na mensagem. E eu preciso ter isso claro na minha cabeça. Senão eu começo a me confundir e entrar numa egolatria. Eu começo a me adorar, a achar que é comigo. Nossa, eu sou foda mesmo. Nossa, eu sou inteligente. Não, eu sou um instrumento. Eu estudo sim. Deus usa a minha inteligência sim, até porque foi Ele que me deu.
Ele usa sim, eu sou inteligente sim, porque ele me deu. Eu estudo sim, muito, mas é dele, é sobre ele. Não aconteceu à toa, não aconteceu. Tem milhares de pessoas que fazem isso, que falam sobre isso. Sim. Então eu preciso entender, porque se eu me confundir, latria é adoração, né, em latim. Latria só a Deus, não é comigo, não é apenas ele. Agora, como, por exemplo, doutora, vamos entrar no ponto aqui que eu acredito ser o pilar para tudo que nós vamos falar, que é a questão do autoconhecimento, da identidade, né? Eu acho muito legal sempre que eu ouço pessoas, principalmente convidados que vêm aqui, eles falam, né, mostram a identidade deles e tem essa clareza de que, olha, eu entendo que eu sou, mas eu sei que não é sobre quem eu sou, é sobre quem Deus é e o propósito que Ele me destinou para cumprir. Qual é a importância? Nós vivemos hoje numa sociedade que ela é muito pelo exterior, né? É uma sociedade que são os stories no Instagram, a foto que fica bonita, que é muito bem editada, é sobre o quanto eu consigo aparentar uma vida que talvez eu não tenha. Nossa sociedade, infelizmente, hoje é assim. Mas qual a importância de ser um ser humano que, a princípio, acima de tudo, desenvolve o autoconhecimento? Tem a capacidade de olhar para dentro de si, entender quem é, entender as limitações que tem e entender o propósito que nasceu para cumprir. Qual a importância disso? O autoconhecimento, André, ele é muito importante, porque ele não permite que a gente se confunda. Legal. Quando eu me conheço, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu não posso, eu sei até onde eu vou, eu sei dos meus limites. E autoconhecimento é muito simples, as pessoas às vezes confundem. O que é autoconhecimento? Eu falo, se você responder 2 perguntas, em qualquer área da sua vida, é autoconhecimento. Autoconhecimento. O que eu quero e o que eu não quero. Ah, legal. No meu casamento, Legal. o que eu quero e o que eu não quero. Isso aqui eu quero, não, isso daqui esbarra nos meus limites. Na minha saúde, o que eu quero e o que eu não quero. Na minha profissão, o que eu quero e o que eu não quero. Se a gente conseguir responder sobre isso em todas as áreas da nossa vida, durante o nosso dia, no nosso diálogo interno, eu sentei para comer alguma coisa. O que eu quero daqui a alguns anos da minha saúde e o que eu não quero? Eu quero estar doente, se eu vou me alimentar com esse tipo de comida? Então, é muito simples. Então, o autoconhecimento, ele passa por essa dimensão. E, inclusive, de planejamento. Porque quando eu me conheço, eu não me confundo. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho um prédio ou uma estrutura, meu esposo é arquiteto, se eu tenho uma estrutura para construir um prédio, ele aguenta 10 andares. Eu preciso saber que ela aguenta 10 andares. Se eu achar que ela aguenta 20, eu derrubo o prédio e eu mato um monte de gente. Então, autoconhecimento é dimensionar-se. Eu falava para você ali no nosso bate-papo informal. Conversava com um senhor idoso outro dia e ele falou para mim são chaves de vida. Chaves. Ele falou, minha filha, em tudo nesta vida a gente precisa ter só 2 coisas. No seu casamento, na sua profissão, aqui no seu estúdio, na sua carreira. Ele falou, a gente precisa ter prumo e rumo. Prumo e rumo. Prumo e rumo. Eu falei, me explica mais sobre isso. Ele falou, minha filha, prumo, equilíbrio. Legal. Você já viu um prumo na construção civil? Você foi para ver. Ele falou, em tudo a gente precisa ter equilíbrio e rumo, alvo. Em tudo na sua vida, se você tiver equilíbrio e alvo, você não se perde. Então você me pergunta, qual é o meu atual momento de carreira? Eu tenho pedido para Deus, prumo e rumo. Essas 2 coisas eu não posso perder. As outras Deus vai trazendo, mas eu não posso perder equilíbrio e alvo. Equilíbrio diz a meu respeito, porque se eu pirar meu cabeção agora, achar que eu tô demais zona, sim. Fazer coisas que eu não posso, dar passos maiores que as minhas pernas, isso tudo diz do meu equilíbrio. Sim. Rumo diz de alvo. Eu não posso perder o alvo. Então, na vida, a gente precisa ter essas 2 coisas. Prumo e rumo. Seu casamento, equilíbrio. N coisas vão acontecer ao seu redor. Você vai passar por assédio, você vai passar por dificuldades. Seu casamento, em alguns momentos, não vai ser prazeroso, vai ser luta. Equilíbrio. Se você desequilibrar, a casa cai. E alvo. Pra que eu casei? Lá, primeiro dia, quando eu olhei para os olhos dela, qual foi minha escolha? Por que eu me apaixonei por ela? Aonde eu quero chegar? Que família que eu quero construir? Isso é alvo. Sim. Eu falo que quando eu casei, quando eu tive meu primeiro filho, meu marido me perguntou, o que você sonha para a vida de Tomás? Eu falei, meu anjo, eu sonho que um dia o Tomás esteja velho e sente o filho dele no colo e diga pro filho dele, você tinha que ter conhecido sua avó. Sua avó era uma mulher massa demais. Sua avó era muito divertida, sua avó era inteligente, sua avó
era afetuosa, mas ao mesmo tempo sua avó era brava. Sua avó puxava a nossa orelha, mas ela sabia beijar. Esse é meu alvo com os meus filhos. Eu quero que os meus filhos contem uma boa história a meu respeito. Então, na minha maternidade, eu procuro ter prumo e rumo. No meu casamento, eu procuro ter prumo e rumo. Na minha profissão, eu tenho tentado ter prumo e rumo. E o legal e o melhor de tudo é que é justamente um complementa o outro, né? Você tem que ter equilíbrio e tem que ter objetivo. Porque também não adianta a pessoa, às vezes, ela ser uma pessoa até que é equilibrada, mas a pessoa estacionada, sem objetivo. Ué. E nem vice-versa. Porque se você for equilibrado, mas se você não tiver alvo, você não sai do lugar. Tem que ter alvo. Aonde você quer chegar? Todos os dias de manhã eu me pergunto: ontem eu cheguei mais perto da minha missão ou eu dei passos para trás? Ou eu fiquei parada? Porque eu tenho uma missão. Todo dia de manhã você tem que perguntar: o dia que eu vivi ontem me aproximou do meu alvo, me distanciou ou eu fiquei parada? Em tudo, na sua vida financeira, no seu casamento, as coisas. Ou avançou ou retrocedeu. Hoje, o dia que você está vivendo, se você olhar para ontem você esteve mais próximo do que você sonha, do que Deus sonha para você também, ou você se afastou? Esse exame de consciência, tem dia que eu piso na banana. Fantástico. Tem dia que eu piso na banana. Sim. Outro dia, até uma parente lá me fez uma pergunta e eu dei uma resposta seca. Não, Sério? eu fiquei me martirizando. Falei, não, mas não é essa André que eu quero, não, mãe. Falei, não, hoje eu dei um passo para trás da minha missão de vida. Não é essa pessoa, grosseira. Não precisa disso. Podia ter acolhido só. Podia ser. Pra quê? Dar um coice nos outros, tá? Esse dia eu dei um passo para trás. Eu tenho um alvo. Eu tenho que caminhar para ele. Eu não posso dar passos para trás do meu alvo. Então passa por essa perspectiva aí. Agora, um ponto que a gente fala muito é acerca da perfeição, né? Nós entendemos que nós não existe ser humano perfeito. Mas esse ponto que você trouxe, ele traz realmente uma posição de não perfeição, mas busca por ela, no sentido de que eu tenho dias que eu dou passos para trás. Então, como eu posso me tornar mais próximo da perfeição? Como eu posso me tornar alguém até mais eficiente em todas as áreas, em todos os meus propósitos? Eu acredito que seja justamente multiplicando a quantidade de dias que você toma ações e atitudes baseadas no equilíbrio e no foco, no objetivo, para que você erre menos, diminua menos. Faz sentido? Faz muito sentido. Eu vejo assim, André, a gente precisa, e Paulo vai falar disso, né? Sei que eu ainda não alcancei, mas eu sigo todos os dias. Legal. Nós só vamos alcançar a perfeição o dia que a gente for embora. Se é que vai alcançar, né? Se eu ainda estou aqui, eu ainda tenho muito a entregar ainda, eu tenho muito a melhorar. Mas a gente precisa perseguir isso todos os dias. Não se cobrar a ponto de sofrer, rir das suas próprias limitações. Acho que a gente precisa ter bom humor para isso. Reconhecer, ser humilde. Esse dia ninguém precisou falar pra mim, você foi grossa. Eu vi que eu fui. E eu reconheci. E eu, inclusive, confessei. Falei pro meu esposo, não, eu tô chateada agora no almoço. Aconteceu isso. O que foi? Falei, meu bem, fiz isso. Não, mas não foi tanto assim, não. Foi, meu bem. Foi. Eu poderia ter sido melhor. Aquela resposta minha. Então é reconhecer o seu erro, a sua limitação. Também não se martirizar por ela. Porque também... Jesus já morreu pelos nossos pecados. Nós não precisamos morrer pelos nossos pecados. Nós precisamos lutar contra eles, mas morrer não. Jesus já morreu. Então, é seguir, sabe? Rir disso, fazer o propósito, renovar o propósito, ser melhor. Eu acho tão bonito, eu acho assim que uma das coisas que mais me chama a atenção e pela qual eu me apaixonei por Jesus de Nazaré, eu sou absolutamente apaixonada por Jesus. Absolutamente. Zero hipocrisia nessa frase. E Jesus me encanta, e Jesus me chamou a atenção, porque Jesus quis ser 100% humano, sendo 100% Deus. Jesus, diferente de todas as manifestações de deidade que apareceram na história da humanidade, que foram... Jesus quis ser 100% homem e 100% Deus. Quando Jesus faz isso, ele valida a nossa humanidade. Sim. É como se Jesus dissesse, deixa eu experimentar o que é estar aí dentro dessa pele, deixa eu experimentar o que é estar dentro dessa carne, deixa eu experimentar o que é chorar de tristeza,
o que é transpirar gotas de sangue, que é um fenômeno que só acontece quando nós estamos em situação de extrema angústia. O tecido hematopoético vaza para a derme e eu começo a transpirar sangue. Então, quando Jesus faz essa condição humana, ele está dizendo, há beleza em você, e eu sei o que é ser você. Então não se martirize, siga. Fica aí nesse chão chorando, não. Levanta e vamos. Tá bom, caiu, mas levanta. Vamos seguir. Vambora, caminha pra frente. É pra frente que a gente anda. Fica aí chorando, não, também não vai adiantar nada. Reconhece que errou, entenda que você possa ser melhor, faça o seu propósito e siga. Ele sempre guiou todas as pessoas justamente. Na verdade, tem até o outro ponto, né? Que, no mundo tereis aflições, problema, mas tende bom ânimo. Ou seja, não pare por isso, prossiga, avance, porque eu venci o mundo. Acho que isso torna real 100% essa fala, né? De que, acima de tudo, Jesus, ele já entende que nós vamos errar, que nós vamos pecar, que nós vamos fracassar em certos pontos, mas o X da questão não é o quanto você peca, o quanto você erra, mas nessa capacidade que você tem de entender que, apesar do erro, você não deve mais se martirizar por ele, você deve se levantar e buscar ser um ser humano melhor. Sim. Que aí é onde está o X da questão, né? Porque a busca da melhora, ela tem que ser constante. Constante. Nós não somos mais reféns do pecado, a gente comete pecado, mas a gente não é refém do pecado. A gente não pode ficar se martirizando o tempo todo por isso, se julgando, jogando isso na nossa própria cara ou na cara do outro. Quem faz isso é o inimigo. A gente segue, a gente pede perdão, confessa e segue, e caminha. Essa é a beleza. Exato. Eu só assim, assino e carimbo.